Imprecast, o podcast de marketing e empreendedorismo. Eu sou @Domingos Matos e hoje estou com a Fernanda. Fernanda, me fala um pouco sobre ti. Domingos, vamos lá. Eu sou contadora de formação e vou falar aqui mais do final, tem uma empresa de contabilidade chamada Clartemed, que a gente é focado mais para a área de consultoria. Aí já fui professora de faculdade, larguei para eu tentar dar mais atenção para o negócio. Então, eu vou chegar algum momento aqui que eu vou falar que em alguns momentos é importante você ter muito claro o que você gosta, mas também fazer muitas coisas ao mesmo tempo não é tão bom assim. E sou uma mulher empreendedora que tenta cuidar da mente, tenta cuidar do corpo, tenta usar várias ferramentas gratuitas para deixar a minha vida mais produtiva, para eu dar dica para os meus clientes. E sou professora, escritora, ministro cursos no meu conselho de contabilidade. Então, tanto sou instrutora para contadores, quanto tento levar esse conteúdo de produtividade para empresários da área da saúde. Que legal. Agora, assim, ficou uma dúvida aqui na minha cabeça. Como que tu caiu no ramo do empreendedorismo? Sim. Conta um pouquinho mais sobre essa tua carreira. Tu começou com o quê e depois foi para o empreendedorismo ou você sempre empreendeu? Não. Inclusive, na minha família, eu sou a primeira pessoa que tem um curso superior. Então, legal. Como que eu caí no empreendedorismo? É um pouquinho longa a história, mas a gente tem tempo, né? Temos. Desde muito jovem, né, quando eu ainda estudava, minha família nunca foi muito pobre, né, nunca passei fome, mas precisava ter um dinheiro ali contado de uma mesada que eu recebi do meu pai. Então, desde pequena, eu meio que aprendi a organizar o dinheiro para dar o mês todo, para eu poder ajudar minha mãe e minha avó para o sustento dar o mês todo e comer, assim, muito bem a sardinha o mês todinho. Então, assim, nunca passei fome, mas meio que daí. Daí, eu também pulei na adolescência para o esporte, né? Então, o esporte me deixou aquela mulher mais disciplinada. Não vou dizer produtiva, porque naquela época eu não era esse o foco. Mas eu sempre fui muito disciplinada por conta do esporte. Então, assim, caí primeiro na contabilidade, porque eu imaginava que o meu maior sonho era trabalhar no ar-condicionado. Então, vou chegar no momento que eu vou falar por onde eu passei. Então, assim, meu maior sonho nos 18 anos era trabalhar no ar-condicionado, sentadinha. Então, quando eu tive a primeira oportunidade do primeiro emprego desse jeito, eu meio que fiquei lá há muitos anos e decidi, assim, o que é que mais combina com a parte administrativa? A administração, contabilidade. Então, assim, não foi nenhuma paixão. Primeiro eu quis ser contadora, né? Fui lá, me formei, fiquei trabalhando alguns anos CLT, muitos anos CLT, mas eu queria ter um negócio, aí eu passei a querer ter um negócio. Então, assim, não sempre sonhei, não vim de uma carreira, de uma família empreendedora, mas lá para os meus 28 anos, eu já estava mais de 9 anos trabalhando num emprego CLT e eu digo assim, eu quero ser dona de empresa de contabilidade. Aí eu fiz um segundo sonho, né? O primeiro era trabalhar no ar-condicionado, sentada, consegui. Depois eu fui querer ser dona de empresa de contabilidade porque eu queria exercer a contabilidade. Eu achava bonito, né? Na contabilidade a gente tem uma coisa que é débito e crédito. Assim, se fechou o débito com crédito, a gente acha muito bonito. Então, eu quis ser contadora, ter uma empresa de contabilidade. E daí, muitas coisas foram surgindo, tipo, não que eu trabalhava, não que o meu emprego era ruim, mas tinham coisas que numa empresa muito grande, tem uma cultura muito engessada, você não consegue deixar os funcionários muito à vontade, né? Então, por exemplo, às vezes você trabalha numa empresa e o patrão, você tem que entrar 8 e sair 18, você precisa fazer hora extra quando necessário, mas às vezes você precisa levar um parente no hospital, então você não tem essa flexibilidade. Então, o meu primeiro motivo para abrir a empresa e começar a contratar pessoas era poder ser um pouquinho mais humana com o meu funcionário. Então, eu cuido da minha avó até hoje. Então, eu sentia falta de, por exemplo, eu preciso me ausentar para eu levar minha avó numa consulta, mas eu vou resolver meus trabalhos no sábado, no domingo, qualquer hora, vou entregar tudo que eu tenho para entregar. Mas numa empresa muito grande, você não tem essa flexibilidade. Então, quando eu decidi empreender, quando eu comecei a ter funcionários, hoje eu tenho 10, meus funcionários são a prova disso, que a gente leva uma vida muito flexível, no sentido que eu cobro muito, tem que entregar a tarefa, faça chuva, faça sol,
mas todo mundo tem uma qualidade de vida com seus parentes. Então, um dos principais motivos foi isso, mas não foi sempre um sonho, né? Virou um sonho a partir Legal. dos 25 anos de idade. Legal, legal. E você que está gostando do episódio, que você está se comunicando e sentindo parecido, segue nosso canal. Você pode também curtir e encaminhar também para os seus amigos e amigas que queiram também escutar um episódio desse e comunicam com isso, tá? Sim. Legal. E aí você montou a empresa de contabilidade, né? E a gente estava conversando antes do episódio, né? Sobre Conversamos um monte, viu? algumas coisas, e você me falou também que você está se especializando, já tem uma empresa para clínicas médicas, é isso? Sim. Explica um pouco mais sobre esse teu serviço. Tá. Antes de eu falar sobre o meu serviço, eu vou falar um pouquinho ainda nesse momento que eu decidi abrir empresa. Eu não tinha funcionário, foi um pouquinho antes da pandemia, só que eu sempre fui organizada. Falei, né, por conta aí da questão da minha família, de precisar ter que fazer o dinheiro render o mês todo. Sabe o que eu fiz? Antes de eu ter funcionário, você conhece o aplicativo Trello, sistema de sim, tarefas? Com certeza. Eu desenhei. Parceiro de negócio meu. Ele. Maravilhoso, né? De processos maravilhoso. Eu desenhei todos os processos da minha empresa no Trello. A parte comercial, a parte financeira, a parte operacional. Dentro da contabilidade, a gente tem vários subsetores, né? A parte de impostos, a parte de folha de pagamento. Então, tudo isso eu desenhei os processos, começo, meio e fim. E aí, visando isso, comecei minha empresa, começou a tocar, atendendo todo mundo, o que dava, o que aparecia, e só que caíram muitos clientes médicos. E sabe o que eu percebi? Que o doutor, ele adora atender, mas ele odeia a gestão. Ele odeia aquela burocracia de ter que cuidar de vendas, de ter que treinar aquela secretária dele. E aí o Domingos também treina muito bem esse pessoal da estética, da saúde. De ter que treinar a secretária, de ter que determinar processos dentro da empresa. E eu percebi que eu muito dava dicas para os meus clientes doutores. Usa essa ferramenta aqui para tu usar no celular. E eu fui percebendo cada vez mais necessidade. E aí, também, a gente que é contador, a gente tem uma preocupação muito grande para a empresa estar toda organizada financeiramente, ter um fluxo de caixa, um sistema aí que você consiga evidenciar receita, custo, despesa. Então, ao invés de eu ficar brigando com o meu cliente porque ele não me entrega isso, porque ele não sabe, ele não quer fazer, ele odeia fazer isso, eu digo, por que não eu vou treinar? Então, eu comecei a montar produtos que eu consiga ensinar essa secretária a ser uma assistente financeira de qualidade, porque a gente que é da contabilidade, meus funcionários são treinados, né, com todas as rotinas, emitir nota, ligar para cliente, toda uma rotina administrativa. Então, ao invés de eu ficar brigando com o meu cliente, eu achei uma oportunidade. Então, hoje, dentro dos clientes normalmente entram no escritório de contabilidade porque são obrigados, né, porque tem que gerar um imposto todo mês, tem que fazer a folha de pagamento, mas aí eu vou sentindo a dor dele e vou oferecendo esses outros produtos que são frutos da consultoria, que são feitos muitas das vezes comigo pessoalmente, e aí tem dado certo, porque tanto está deixando uma contabilidade muito linda, quanto o cliente, nossa, eu realmente entrou isso tudo de receita esse mês, nossa, eu estou gastando isso tudo na maquineta da Cielo, a taxa está altíssima, vamos cortar, vamos resolver, esse fornecedor está me negociar, né? esse fornecedor está me cobrando isso aqui tudo, não está me dando uma condição boa, eu não estou conseguindo pagar, fazer um boleto parcelado, estou tendo que pagar tudo à vista, vamos renegociar esse fornecedor. Então, o cliente não tem trabalho de nada, eu viro a chefa da secretária dela, mas todo mês ela tem uma apresentação de resultado bonita e consegue tomar decisões do negócio. Legal. E é interessante quando tu fala sobre isso, que nós empreendedores, também sou empreendedor, antes de ser um consultor, a gente tem uma característica de querer fazer as coisas, né? Sim. E isso leva, inclusive, até o fracasso. Porque ninguém consegue ser bom em tudo. Verdade. Você pode ser um bom gestor, você pode ser um bom inovador, você pode ser... Mas você não consegue ser bom em tudo. Isso que foi, inclusive, um grande erro no começo da minha carreira. Quando eu comecei a carreira de consultor de negócio, eu saí da faculdade dizendo, olha, vou ser 360 graus, vou fazer do financeiro até... Esquece a história, você não consegue fazer tudo. E um grande erro do empreendedor, que eu já analisei com as minhas consultorias, é que ele quer fazer tudo. Ele quer ser dono do estoque, ele quer ser dono do inventário, ele quer ser dono do caixa, ele quer ser dono das vendas, o dono da experiência do cliente, o dono do marketing.
só que ele não tem as expertise suficiente. E aí que entra as consultorias, quando você terceiriza alguns serviços, mesmo sendo chaves, mas para pessoas que de fato fazem o resultado, muda o jogo. E você vai sair daquele platô. Porque tu pode perceber que os clientes, normalmente, eles param num platôzinho de valor. Ah, eu vendo até 30 mil por mês, vai 30, 28, 32, 15, 20, 35, fica naquele platô, nunca sai daquele meio. E às vezes esse pequeno ajuste, uma terceirização de um gargalo que ele não tem esse conhecimento, muda o jogo. Exatamente. E primeiro que não tem como a gente fazer tudo. Segundo, que mesmo que a gente desse conta, né, a gente não vai fazer a empresa crescer. Né? Então, se você quer continuar nessa margem de 30 mil de faturamento, você quer só atender, não precisa de uma secretária, você vai dar conta sozinho, tudo bem, mas você não vai passar disso nos próximos 10, 20 anos. E daqui a um tempo, quando você não tiver força de trabalho, né, que você precisar viver dos investimentos de uma empresa, você não vai atender a vida toda, né? Tem gente que atende a vida toda, mas nada melhor do que você contratar outros profissionais para fazer a empresa explodir nesse faturamento. Eu também odeio o processo criativo de rede social. Então, eu sou péssima para mexer no Canva. Ou eu tenho o Canva pago, mas eu apanho pra caramba com isso. Então, eu contrato pessoas que me ajudem com isso. Então, muitas das vezes... Só que assim, nem tudo que a gente não gosta, às vezes a gente tem que fazer, né? Claro, com certeza. Eu, por exemplo, não era tão boa de vendas. Contador tem uma certa limitação em vender. Né? Hoje não, que a gente faz muito curso na área, a gente faz curso, eu visito muitas feiras em São Paulo, da minha área, que fala muito de marketing, de vendas, então eu tenho cada vez aprendido mais, mas tudo é fácil de aprender, quando você também entende que você não tem aquela capacidade, aí você, realmente eu não sei, eu preciso aprender, ou eu terceirizo, ou eu vou contratar um bom profissional. Só que às vezes, na área da venda, cara precisa vender, né? Tem numa clínica médica, por exemplo, tem um cara que vai fechar o orçamento. Esse cara tem que ser um excelente vendedor, porque senão não fecha o orçamento inicial da clínica. Aí, aqueles outros profissionais que não são bons de venda, mas são ótimos profissionais, vão só executar o trabalho depois. Então, às vezes, você precisa treinar alguém, contratar alguém para te ensinar, mas não para terceirizar, né? Como muita gente deve te contratar para isso, né? Para ensinar as pessoas a saber vender. Exatamente, porque no processo eu trabalho tanto com a consultoria e a mentoria. A mentoria, basicamente, a gente entra dentro da empresa. E a consultoria, a gente desenha o processo, entrega, treina, está aqui. Você vai executar a partir de agora esse processo, esse procedimento de vendas, de captação de clientes, de relacionamento com o cliente. Sim. Eu sempre digo que a chave do negócio sempre vai ser o relacionamento com o cliente. Até porque a empresa ela é feita para atender um cliente. Não é para atender o empreendedor. Pelo contrário. Se o empreendedor tiver a ideia de ser, não, a empresa é do meu jeito, aqui vai ser do meu jeito, ele não vai ter sucesso. Ele pode vender, vai chegar um momento que ele vai quebrar. Exatamente. Muitas empresas quebram porque elas não escutam o seu cliente. O que o cliente quer? Às vezes não é sobre um cafezinho. Eu estava conversando anteriormente ao episódio sobre isso. Não é sobre um café. O cliente está na sua empresa para quê? Ninguém sai de casa, não, vou parar para tomar um café. Não, às vezes pode ser que ela esteja com fome? Pode, mas ela está querendo só pensar. Às vezes ela quer reunir com alguma... Quer ficar sozinha. Quer pensar. Às vezes quer ter um tempo sozinho. Então, será que você, como empreendedor, identificasse de fato o que o teu cliente de fato quer com o teu produto? Você pode mudar o jogo. A gente comentou sobre clínica de estética, que não é sobre a redução de medida, é sobre uma praia, pode ser. Quando a gente fala sobre uma empresa de contabilidade, um processo desse, onde o empreendedor consegue tirar aquele peso das costas e terceirizar esse serviço, não é sobre apenas o serviço, é sobre aquelas férias que ele nunca teve com a família dele. Porque Exatamente. Ele não consegue tirar a bunda da cadeira. É que o pessoal chama muito da síndrome da bunda grande. Você senta na cadeira, quando você sai, a cadeira sai junto contigo. Exatamente. Você não consegue sair da sua empresa. E aí as férias viram o gnomo da floresta. Você só ouve falar, nunca viu. Você sabe que eu tirei férias ano passado. Isso é um milagre para um empreendedor. Eu passei 20 dias nos Estados Unidos da América. Olha aí, viu? USA. E, isso foi fruto de ter treinado um time muito competente para também assumir as coisas na minha ausência. Porque o erro do empreendedor também é querer fazer tudo sozinho,
não simplesmente largar ali para o funcionário não acerta de primeiro. Mas eu não monitorei o processo, eu não fiquei acompanhando para saber se ele vai conseguir. Porque as pessoas têm que errar, né? Com Então, certeza. vai errar erros pequenos para eu poder consertar e dar a instrução correta. Então você, empreendedor, principalmente se você quer ser empresário, a empresa tem que viver sem você. Claro que tem coisas que é só o olhar do dono, mas se você não consegue, se você está 5, 10 anos num negócio e você não consegue tirar uma semana que o time não fica louco, que tu não perdeu o cliente, o paciente e tudo desmorona se você não está lá, você tem que rever aí os processos, tem que procurar pessoas que sejam boas para te ajudar, ou pessoas muito boas que já sabem fazer tudo sozinho, mas aí elas são muito mais caras. Com certeza. Ou pessoas que estejam dispostas a aprender. E eu contrato pessoas que começam estagiário, que são meus ex-alunos da faculdade, meninos muito bons, meninos jovens, que são experientes demais com tecnologia, só precisa daquele manejozinho de empresa, né? Tipo assim, de ter aquilo como um negócio, como empresa. Então, assim, só que isso tudo é treinável. Sim. Então, você, empresário, tem que ter essa preocupação. A empresa tem que sobreviver sem você. Senão, para que você está construindo um império? Para ficar doente? E nada seguir. Se você morre hoje, como é que seus funcionários vão se manter? Sim. Tipo assim, vão todo mundo abandonar o trabalho, você cria uma empresa para ter um legado. Claro. Vocês têm que pensar nisso também. Com certeza. Engraçado que tocou um ponto que é até interessante. Você que é aluno, você sempre tem que pensar que ali pode ser teu ambiente de trabalho. Sim. Então, você que está na faculdade e hoje está indo apenas passeando, você pode estar perdendo as melhores oportunidades da vida de vocês. Não é somente o conteúdo, mas sobre ali a vivência, a ambiência. Ali do teu lado, não somente o teu professor, mas também os teus colegas de turma estão te analisando. Se você tem um aluno que tu olha para ele, nossa, esse cara aqui é só o ChatGPT, ele só passa por conta disso. Sim. Tu não vai contratar ele para tua empresa, nem recomendar ele para tua empresa. Lá na faculdade eu dou muitas oportunidades de trabalho para meus alunos. Mas impressionante, eu mando as melhores oportunidades de trabalho pessoalmente na turma. Sim. 7 horas começa a minha aula, 7 horas eu chego, tem 3, olha, é o seguinte, vocês 3, eu tô com uma vaga disso. Por quê? Se a pessoa não consegue ser pontual, nem quando ela está pagando pelo serviço, imagine quando não estiver pagando pelo serviço. Exatamente. Então, que tipo de funcionário você está transmitindo? Qual a imagem que você está transmitindo, né? Sim. E tu me falou sobre várias experiências. Me conta um pouco mais sobre esses teus acertos na tua carreira, para poder influenciar também empreendedores. Vamos lá, os acertos. Posso fazer uma propaganda? Claro, com certeza. Em 2021 ou 22, eu participei de um programa pela ONU, Academia das Mulheres Empreendedoras, Academy Women Entrepreneur 2.0. Eles reúnem 90 empreendedoras no Brasil todo. Eu participei da 2ª edição. E é tipo uma seleção. E aqui do Maranhão foi eu e uma menina de Imperatriz, se eu não me engano. Então, assim, tem um teste para você fazer, tem alguns requisitos. E nisso nós passamos uma imersão 3 dias em São Paulo, tudo custeado por eles. E lá eu pude, primeiro, o projeto do livro, que eu meio que depois dessa formação, a gente construiu esse livro de 90, 15 mulheres, escrevemos esse livro, eu sou coautora do projeto, e lá eu falo 8 dicas práticas de como eu saí do CLT para o empreendedorismo. Então, você falou de acertos, né? Primeira coisa, esteja rodeada de pessoas que podem te agregar alguma coisa. Todo mundo fala isso na internet. É verdade. Você está em ambiência, gente. Mas é ambiente. Todas as boas oportunidades que eu tive na minha vida foi porque eu estava ali no momento certo. Então, quando eu falei no começo que eu queria trabalhar no ar-condicionado, sabe por que eu trabalhava? Eu era promotora de vendas. Aquelas meninas de marketing, de Nissi Miojo, de marca de algum produto do seu mercado e que fica carregando caixa no seu mercado, indo de um lado para o outro, um monte de mijo no seu mercado, das prateleiras ali. Então, assim, meu maior sonho era trabalhar num lugar com ar-condicionado. Só que aí, nessa época eu ia muito à igreja, quem conseguiu emprego onde eu trabalhei 9 anos da minha vida no ar-condicionado
foi um irmão da igreja, porque, tipo, eu falava para todo mundo que eu queria. Tipo assim, Sim. mas eu queria estar, mas eu sempre me mostrava uma pessoa competente, né? Em qualquer oportunidade, mas eu estava rodeada de pessoas que sempre me deram boas oportunidades. E ao longo da minha vida, decidi empreender, que conheci um empresário que me deu maior força. Então você tem que ter pessoas que você se espelhem. E hoje, no mundo das redes sociais, a gente tem que ter cuidado, porque nem todo mundo que está ali na rede social, de fato, é uma pessoa que vai te ajudar, né? Sim. Mas, assim, procurem a vivência nos ambientes profissionais, tipo ambientes de faculdade, ambientes do seu primeiro emprego. Mostra ali seu melhor funcionário no que você faz, mesmo que seja carregando caixa, que nem eu fazia, porque alguém vai te notar. Então, assim, procure estar perto de pessoas, né? E se mostre uma pessoa competente. Mesmo que seja ali servindo um cafezinho, carregando uma caixa, você tem que ser... Eu era a melhor promotora de vendas. Não gostava daquele trabalho, mas eu era a melhor funcionária, então eu fui reconhecida, assim, porque fui o melhor no que fazia. Legal. E quando tu fala isso, eu vou sempre me lembrar do que vocês podem colocar isso na cabeça de vocês. O sucesso deixa rastros. Sim. Ele vai deixar o teu rastro em algum lugar. Se você for um ótimo funcionário, você for um ótimo filho, ou até um ótimo marido, que seja, vai deixar rastros. Tudo que tu faz de bom ou ruim, as pessoas vão notar. Então, você que acha que você está apenas a passeio no mundo, você vai sempre estar a passeio no mundo. Mas no momento que você se dedicar, de fato, para você ter sucesso na vida, as pessoas vão notar. Às vezes pode ser mais cedo ou mais tarde, mas no momento as pessoas vão notar. Cara, eu me lembrei de tal pessoa, nossa, ela era uma ótima... Vamos dar essa oportunidade para ela. Então, você que tem vontade de ter um sucesso, procure ter. Deixa seu rastro. Deixe seu rastro. Posso dar outra dica? Pode sim. Você precisa ser planejado. Sim. E principalmente planejado financeiramente. Cara, tem tanto empresário que tá com a vida financeira bem ruim. Tipo assim, porque não organiza a própria casa, não organiza a própria empresa. A pessoa tá ali 10, 20 anos no negócio e não é organizado. Como eu era de família humilde e precisei empreender, para minha família foi um choque. Eu saí de um emprego estável para querer o quê? Abrir um negócio. Eu abri um negócio que eu não tinha escritório, não. Eu comecei a atender na minha casa, tipo assim, home office. Já, antes de existir a pandemia, já estava aqui no online, não tinha uma empresa física, perdão. Minha primeira estagiária, eu treinei 100% home office, tu acredita? Mas assim, porque tem um planejamento financeiro. Cara, tu tem conta para pagar. Se tua mente não tá bem, e tu não consegue pensar em ter ideias para tu executar na tua empresa. Então, assim, eu precisei me organizar financeiramente para pagar tudo que eu tinha para pagar, que era custo fixo. Eu tinha meu primeiro carro, um Celta, muito bonitinho, que os homens adoravam, porque ele era todo cromado, parecia aqueles carros bem de playboy. Então, eu quitei esse carro, quitei tudo que podia, vivi assim com o básico para sobreviver. Porque eu precisava ter a cabeça no lugar, financeiramente, principalmente, para dar um conforto para minha família, para ela acreditar assim, que eu não estava ficando louca também, porque eu não sabia se amanhã eu ia ter cliente no primeiro mês, no segundo mês, eu tinha que ter uma reserva financeira também, viu? Então, empresários, eu sei que o momento está difícil, tá? Eu sei que o governo não ajuda muito, eu sei que o governo, ele é mais do que uma igreja, porque às vezes ele quer mais do que o dízimo, Sim. é mais do que 10% da igreja. Então, mas vocês precisam se organizar financeiramente. Às vezes, você precisa retroceder um padrão. Então, eu estou acostumada a ter um carro aqui. Vou retroagir, comprar um carro menor ou ficar sem carro, mas a empresa em primeiro lugar também. E se a minha vida financeira está bagunçada, isso vai refletir na empresa. Então, sejam planejados e, principalmente, um planejamento financeiro. Tentem ter uma reserva de emergência. Ah, eu tô cheio de financiamento. Cara, faz uma nova dívida, talvez. Uma dívida boa. Uma dívida boa com uma carência para frente. Quita o empréstimo atual, pega essa carência para frente e paga daqui 6 meses. Começa a pagar daqui 6 meses. Até lá tu fez caixa. Mas se você tá com a cabeça bagunçada, com dívida, com todo dia alguém te cobrando, você não consegue ter cabeça boa para trabalhar. Então sejam planejados financeiramente, nem que tenham que diminuir o padrão de vida de vocês. Façam isso, que vocês vão ter sucesso. Legal, legal. Boas dicas, sim. São 8 dicas, é isso? São 8 dicas. Eu falei de planejamento. Certo. Eu falei de ser referência no que faz, né? Sim. Estar
estar rodeado de pessoas que te ajudam. E uma outra dica foi a exposição na rede social. E você que é marqueteiro vai concordar muito comigo. Meu primeiro vídeo em Instagram foi em 2019. Eu só sei a data porque eu olhei aqui um pouquinho antes de vir para cá. Só por conta disso. Só por conta disso, tá? Eu fui pegar o briefzinho do livro, aí eu fui lembrar que foi 2019, tá? Sou tão boa de data assim, não. E aí, meu vídeo horroroso tá lá até hoje. Assim, fiquei assim, toda engessada. A cabeça, assim, eu nem respirava, a maquiagem horrorosa, a câmera horrorosa, a luz péssima. Mas eu nunca apaguei esse vídeo, sabe por quê? Porque foi o primeiro vídeo que eu tive coragem de botar a cara para falar do meu produto na rede social. Então, não adianta eu ser a melhor contadora, eu atender grandes empresas de saúde aqui de São Luís, se eu não falo na rede social que eu faço isso. Se eu não falar, as pessoas não vão saber que eu trabalho com contabilidade focada para a área da saúde. Se eu não falar que fui professora de faculdade, as pessoas não vão saber, não vão me ver como autoridade no que eu faço. Então, gente, não esperem o momento certo. Não esperem ter a melhor câmera, não esperem a melhor luz, simplesmente vão. Mas também não vão fazer tudo de mal feito, não. Comecem, mas depois vão estudar, vão pedir ajuda ali do ChatGPT para montar um roteiro sem erro de português, para ele revisar, para vocês não falarem palavras com erros gramaticais, apesar de ser da graduação, né? Não sou da área de letras. Então, vira e mexe, a gente esquece de uma vírgula, de trocar ali uma concordância, então o ChatGPT ajuda. Então, vão para a rede social, mostrem o que vocês sabem de fazer de melhor. Então, exposição, né? Na rede social. Isso, legal. Eu falei de planejamento, eu vou lembrando de uns. Mas eu posso falar... A gente pode deixar, inclusive, uma curiosidade, né? Você que está gostando dessas dicas e desse conteúdo, onde é que a gente consegue comprar esse livro? Exato. Sim, obrigada. Você pode me procurar no Instagram, prof.fernandamachado. Aí vai lá naquele Linktree, que todo mundo tem o link da bio. Lá tem o link para você comprar este livro. Aqui em São Luís a gente entrega sem custo, né? Se for para outro estado, a gente cobra o valor do frete, que também é barato, porque é livro. Então não sai nem R$10 de frete. E só fazer a compra por lá ou me chamar no direct que eu consigo vender. Ele é um hobbyzinho, né? Não é para eu ganhar dinheiro, mas eu tenho muitos exemplares no escritório e sempre vou distribuindo à medida que o povo vai comprando. Legal. Eu vou colocar o link também da rede social dela na bio, tá? Tu falaste algo bem legal que é sobre começar. Né? A gente começou antes aqui no episódio falando como a gente começou. Sim. Que eu comecei aqui com um pote de peta. O pó de peta e o microfone. Todo mundo dizia, gente, isso não vai dar certo. E, cara, larga disso. Se você tem um sonho, comece. Mesmo começando fraco ou começando com pouca estrutura, com um microfone no pote de peta, uma hora você vai conseguir desenvolver. Tem um episódio que eu vou também colocar na descrição, que a gente fala um pouco sobre isso, sobre, de fato, você quer fazer algo, gasta energia para isso, concentre energia sobre isso. E de fato você vai conseguir sucesso na tua carreira. Independente se seja um vlogger, se você quer ser um influenciador digital, você quer ser um médico, comece. O importante é sempre começar e dedicar a sua energia a isso. A gente falou sobre muitas coisas legais, sobre coisas boas. Agora, todo empreendedor sempre tem os erros. Quais foram os maiores erros que tu teve na tua carreira? Os maiores erros. Eu contei o primeiro. Meu primeiro erro foi querer fazer uma consultoria 360 sozinho. Não dá certo. Não dá certo. Não, o primeiro erro é no começo precificar mal o meu serviço. Porque quando você começa a trabalhar contabilidade, você não tem noção de tudo que você deveria entregar para o cliente. Se você cobrar tudo que você vai entregar, o honorário fica muito alto e você não consegue fechar. Então, precificar mal, então não delimitar em contrato de prestação de serviço o que de fato eu entrego. Eu só faço a folha de pagamento, eu só faço a guia do Simples, eu emito nota para você, eu não emito nota para você. Então, precificar mal, porque uma coisa é um cliente que emite uma nota por mês, outra coisa é um cliente que emite 100 notas por mês. Outra coisa é um cara que emite 500 notas por mês. Então, tu percebe que existe uma escada, né? É uma escada. Então, assim,
Hoje, para você determinar uma proposta, você tem hoje uma série de perguntas que você faz, o briefing, né, Sim. do cliente, para você entender todos os produtos que você pode oferecer. Aí, hoje, eu já ofereço 3 tipos de planos, né, o mais baratinho, o intermediário e o mais consultivo, né, que eu vou entregar. E para o produto médico, eu geralmente ofereço 2 tipos de produtos, um mais voltado para consultoria e um mais voltado para contabilidade. Então, eu precifiquei muito mal. Eu não consegui entregar o que o cliente achava que eu ia entregar e na minha cabeça eu não tinha obrigação de entregar. E mesmo estando no tipo assim, no começo não fazia contrato, mas mesmo estando no contrato de prestação de serviço, o cliente acha que tu tem que entregar aquilo. Então, hoje eu melhorei. Então, assim, ao longo do caminho, perdi muitos clientes por inadimplência. Precisei tirar clientes porque eu não ia conseguir aumentar o honorário e eu precifiquei mal, então preferi perder. Outra coisa que eu errei, e isso é muito por ser mulher, a gente acha que vai dar conta de tudo, né? Então, uma das coisas, lembrei da outra dica que eu faço, é cuidado emocional e cuidar da saúde física. Então, vira e mexe você empreendedor, você esquece de que tem que ir para academia, você esquece que tem que dormir 8 horas de sono. Eu já decidi que tenho que dormir 7, tá? Sim, entendi. Então você não cuida da saúde. Então, vira e mexe, eu já fiquei muito doente por várias coisas. Eu tenho crises de enxaquecas constantes, sou bem controlada hoje porque tomo algumas medicações. Mas se você deixar levar o trabalho para dentro de casa o tempo todo e não conseguir separar isso em sua vida, você começa a ficar doente. E se você ficar doente, você não dá conta da empresa, você não dá conta de cuidar dos teus funcionários que são teus filhos. E então, esses são meus erros. Precificação mal. E realmente achar que dava conta de tudo, 24 horas por dia. E mais uma coisa, antes eu separava a minha vida como a Fernanda empresária, a Fernanda contadora, a Fernanda, vida pessoal. E depois eu percebi que eu sou uma só. E tu sabe quando eu percebi isso? Quando eu estive com 90 empreendedoras do Brasil todo, que todo mundo abriu o coração para falar suas dores. Porque às vezes a gente participa de eventos locais, a gente diz que abre nosso coração, mas na verdade a gente tem um pouco de medo de ser tão vulnerável. Sim. Então você precisa entender que você é um só. Você só tem que administrar em que momentos você vai ser mais empresário, em que momentos você vai ser mais da sua família e saber abrir e fechar janelas o tempo todo na tua vida. Então, isso eu errei bastante. Legal, legal. Por fim, a gente sempre gosta de pedir uma indicação de um livro. Um livro que mudou um pouco o teu pensar, um pouco a tua carreira. Qual livro tu indicaria para os nossos ouvintes? Cara, deixa eu pensar aqui. Tenho que lembrar o nome. Um que eu estava lendo é O Motivo do Porquê. É o real motivo. Agora eu não vou lembrar o nome, mas eu vou procurar no meu Kindle. Tem um livro que eu li que era livro de startup, né? Essa galera de startup. Você procurar o real motivo. Eu vou já procurar aqui o nome. Comece pelo porquê? Comece pelo porquê. Ótimo livro. Livro. Agora eu esqueci o nome, eu sou ruim de gravar as coisas. Eu vou já procurar na internet e começo pelo porquê. O real motivo de você estar fazendo o que você está fazendo hoje é para dar uma realização pessoal para tua família? É para você? É porque você tem um legado? Então comece pelo motivo. Porque quando você tem um motivo, você não desiste nunca. Eu vou procurar o nome, tá, do autor. Sou ruim. Só lembrei das datas porque eu olhei antes. Vou já retomar no final. Ele vai botar por escrito, viu? Vou colocar também na bio aqui direitinho. O Comece pelo Porquê é um livro também fenomenal que fala mais ou menos sobre isso, né? Porque tudo que você escolhe hoje, você tem que pensar que nada é curtíssimo prazo. Então, se você está construindo a sua carreira hoje, independente da sua área, você tem que entender por quê. Então, hoje, o que eu faço hoje, ele é um caminho para o meu amanhã. O que eu quero ao meu futuro? Então, se você como empreendedor, como você como CLT, ou como vida mesmo, você como pessoa, tem que entender que tudo que você está fazendo hoje, ele é um pedaço do seu futuro amanhã. E sabe qual é o mais engraçado? Quando a gente estava na faculdade, há muito tempo atrás, a gente começou, mas por quê? E quando eu me lembrar daquelas cadeiras que tu fala assim, eu vou pensar isso pra quê hoje? E hoje em dia eu penso, nossa, eu tive uma mudança de pensamento por conta daquilo. Porque você nunca pisa o rio, mesma água do rio,
várias vezes. Então, cada vez que você vai tendo vivências, cada vez que você vai tendo convivências com pessoas, por isso que eu digo a importância de uma ambiência com empreendedores, para você que quer ser empreendedor, é chave. Sim. Porque você muda. Até um livro que você lê há 2 anos atrás, quando você relê ele novamente, você vai pensar o seguinte, nossa, como eu não imaginei isso naquela época. Teve um livro que eu li, que eu até falei no episódio, uns episódios anteriores, que é o Lapidador de Diamante. E eu li a primeira vez, nossa, esse livro é muito chato, que viagem é essa que esse cara tá fazendo? E eu li depois de 2 anos, depois eu falei, nossa, como é que eu não identifiquei isso naquele momento? Então, tudo que você vai fazer hoje tem que ter um motivo. Tem que ter um motivo futuro, tem que ter o teu propósito. E aí eu sempre deixo essa deixa. E você? Qual é o seu propósito de vida? E o que você faz hoje para alcançar esse teu sonho ou esse teu propósito? Isso é muito importante. Essa coisa de você realmente reler um livro, às vezes já aconteceu a Startup Enxuta. Eu acho que eu li a primeira vez, eu ainda era estudante. Quando eu li, eu acho que ano passado, a Startup Enxuta, eu também eu não lembro o nome do autor, mas todo mundo deve conhecer esse livro por aí. Eu realmente fui pegando outros insights, assim, cara, eu não peguei esse ponto, não peguei esse. E, tipo, você realmente vai abrindo sua mente de uma tal forma, com a experiência de vida, né? Com o tanto de conteúdo que você estuda, você vai abrindo a mente. E realmente é muito bom você ler um livro e daqui uns 2, 3 anos ler ele de novo, porque você tem uma visão totalmente diferente. Legal, legal. E eu queria agradecer, tá? Essa tua aula que tu tá dando hoje, essa tua visita aqui no nosso estúdio. Estendo a você mais vezes. Venha para cá para a gente conversar, trazer esse conteúdo rico para os empreendedores. E você que ainda não segue o canal, aproveita para seguir e mandar também para os seus amigos e colegas. Curta e deixa no final para você deixar o seu pitch de vendas para os nossos ouvintes. Primeiro eu vou fazer um agradecimento, né? Primeiramente, eu conheci o Domingos recente, num evento. Então, se eu não estivesse num local, né, cheio de empreendedores, eu não teria conhecido ele, não teria acontecido o convite para o podcast. Então, como é bom você estar em ambientes que... A ambiência muda. Que vai fazer você estar perto de pessoas boas. Agradecer porque correria, né, no dia a dia, gravar um podcast requer tempo, né? Todos nós temos milhares de trabalhos. Ele me disse que tem uns 5 empregos aí. Ele tem umas 5 empresas. Eu disse, não sei como é que dá conta de tanta coisa. Eu imaginei que eu fazia muita coisa, mas eu acho que ele faz bem mais. E agradecer, eu agora falando do meu pitchzinho de vendas. Primeiro eu gostaria que, quem não me segue, meu Instagram é @prof.fernandamachado. Lá você vai achar o Instagram da empresa, que é clarté.med. Clarté de clareza em francês. Clarté. E MED da área da saúde. Então, nós somos uma empresa de contabilidade focada para a área da saúde. Eu quero ser o braço direito desse empresário da saúde. Então, eu vou de treinar a secretária até treinar todos os sistemas que se precisa usar numa clínica médica, gestão, finanças, quanto a gente também encontra as melhores estratégias tributárias. Então, na área da saúde, tem várias oportunidades que você possa estar perdendo dinheiro. Às vezes, a gente está ali no Simples Nacional, mas não é tão vantajoso estar no Simples Nacional. Às vezes tem algumas modalidades de tributos, tipo equiparação hospitalar, ISS fixo, Carnê-Leão, que talvez você vai economizar mais dinheiro, botar mais dinheiro no bolso do que o próprio Simples Nacional. Mas tudo é estudado. Então, tudo da área da saúde, da gestão, a finanças, a parte tributária, nos procure, a Clarté Med, que nós estaremos de braços abertos com todo o atendimento humanizado do meu time para atender vocês. Legal, legal. Obrigado pela tua presença. Obrigada. E até o próximo episódio. Até mais. Pracast, o podcast de gestão de negócios, marketing, cases de sucesso e muita informação.